A Maldição de Bly Manor decepcionou e é sobre isso que eu vim falar hoje. I've seen things. It's like I'm in hell. Olá, tudo bem? Se você já acompanha esse canal, deve saber, deve se lembrar que mais ou menos há 2 semanas atrás eu lancei um vídeo sobre as minhas expectativas sobre os principais lançamentos da Netflix em outubro. E assim, o principal lançamento que estava me deixando mais ansiosa era A Maldição de Bly Manor, que no caso é a 2ª temporada da antologia que começou com A Maldição da Residência Hill. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards, então confere lá porque ainda tem coisa para estrear no mês, mas hoje eu vou falar sobre A Maldição da Mansão Bly e sobre a minha decepção, a minha queda do cavalo com essa série. Para contextualizar, eu já quero começar dizendo que A Maldição da Residência Hill é a minha obra de terror favorita da vida. Sério, eu tenho assim uma relação muito especial com essa série, eu acho ela muito incrível. Eu tô inclusive assistindo de novo tudo porque assim, ela é uma série absolutamente fantástica. O Mike Flanagan arrasou muito, o elenco, a história, é tudo muito bom, é tudo muito bem construído, a estrutura da série é fenomenal, então assim, a barra tava muito alta pra essa 2ª temporada. Inclusive, eu tenho no canal um vídeo sobre A Maldição da Residência Hill, então se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards também pra você conferir. Então assim, você já vai entender nesse vídeo o nível da minha paixão, o nível do meu apego, e a partir daí eu recebi a notícia que teria a 2ª temporada, seria uma antologia, então a 2ª temporada seria uma história completamente diferente, e eu fiquei muito animada. O segundo fator que me deixou muito animada para a 2ª temporada é que várias pessoas do elenco da primeira voltaram para fazer personagens completamente diferentes. E assim, como eu realmente gosto muito da atuação de todos ali, eu tava muito animada para vê-los de novo, num contexto parecido de terror, bastante tenso e difícil, porém em outro personagem vivendo uma história diferente. A Maldição da Residência Hill conta a história de uma jovem americana chamada Dani, que se muda para a Inglaterra e aceita uma vaga de au pair, que é tipo uma babá, é um pouco mais do que isso, é quase entre uma babá e uma governanta, para cuidar de 2 crianças órfãs no countryside, né, lá na parte mais do interior da Inglaterra, numa grande mansão. Eu achei essa premissa também muito boa, ela é bastante tradicional de coisas de terror, né? E eu achei ela muito boa, eu tava com a expectativa alta pra essa história. E novamente, quem faria a Dani era a mesma atriz que fez a Nell na primeira temporada. E eu realmente gosto muito dela, então as expectativas estavam só se construindo. Eu tive vários probleminhas com a série, mas depois pensando um pouco melhor, cheguei à conclusão de que todos eles fazem parte de um único aspecto, que é o roteiro. E assim, roteiro pra mim é uma das coisas mais importantes em qualquer história que a gente vai consumir, ele é o esqueleto da história. Se o roteiro não estiver no lugar, o resto parece que fica meio jogado, meio pendurado, e foi isso que aconteceu. O primeiro aspecto que eu preciso deixar dito é a falta de conexão com os personagens. Vou comparar com A Maldição da Residência Hill, porque né, são 2 temporadas da mesma série, então não tem como não fazer essa comparação. Na primeira temporada tem alguns personagens que eu não gostei como pessoas. Por exemplo, a Shirley e o Steven, eles são pessoas ruins que não eram legais com os irmãos deles, sabe? Não estavam lá pelas pessoas que mais amavam eles, e eu achava isso muito problemático, eu não gostava deles. São 2 pessoas na série de quem eu realmente não gosto. Porém, eu tive uma forte conexão com todos os personagens, até os que eu não gostei. Então, quando eles estavam correndo risco, ou quando eles estavam passando por um momento difícil, quando eles choravam, eu ficava triste por eles, eu ficava mal por eles, sabe? Então, assim, A Maldição da Residência Hill teve muito esse poder de te conectar com todo mundo que fazia parte daquela história. Já A Maldição da Mansão Bly não teve esse poder. Eu não me conectei com absolutamente ninguém daquela história. Eu só ficava aflita pelas crianças, por motivo de crianças. Mas
eu sinto que eles não conseguiram criar essa conexão, fazer personagens relacionáveis, sabe? Fazer personagens que chamem e que criem uma empatia com quem tá assistindo. E eu acho esse um erro, assim, gigantesco, especialmente numa obra de terror que teoricamente é pra te deixar desesperado por aquelas pessoas, torcendo pra que nada aconteça com elas. E eu tava assistindo, assim, muito passiva, sabe? Tipo, o que vai acontecer agora, sabe? Sem nenhum apego, nenhum sofrimento pelos personagens. Nesse quesito, a personagem da Hannah era uma que foi a que eu cheguei mais perto de construir essa conexão. Eu gostei muito da personagem dela. Eu gosto muito de um aspecto mais emocional, mais emotivo que eles dão pra ela ali da metade pro final da temporada. Porém, era uma personagem maravilhosa, mas eles não souberam aproveitar. Gente, até aqui não rolou nenhum spoiler, o vídeo tá limpo, não tem nada, mas daqui pra frente vão rolar alguns, então se você não tá afim, se você ainda não viu a série, eu recomendo que você vá lá, veja e depois volte, tá bom? O próximo ponto de crítica pra mim é o fantasma do noivo da Dani. Gente, eu fiquei muito decepcionada com essa história. Quando ele apareceu no início, ele é o primeiro fantasma, ele é o primeiro susto que acontece na série, né? Eu fiquei desesperada com a figura dele, sabe? E esperava realmente que ele fosse fazer parte da história de uma forma muito interessante. Porém, ele é o personagem mais inútil que nós temos na história do terror. Porque, olha, gente, ele fica ali, ele dá uma assombrada nela, aí você descobre como ele morreu, e aí depois ela queima o óculos. E vamos fazer uma observação. Ele apareceu pra ela lá no velório dele, pela primeira vez. E ela não tinha esse óculos ainda. Ou seja, ele já estava com ela antes dela ter o óculos. E aí, quando ela queima o óculos, ele simplesmente some, como se ele tivesse relacionado ao óculos. Mas ele não estava. Eu não gostei, eu achei mal estruturada a história dele aparecer pra ela por causa dessa questão do óculos. Eu achei que ele teve zero influência na história. Pra mim, colocaram ele ali pra lá no início a gente já ter uns sustinhos, porque teoricamente se não tivesse ele no início, nem seria terror. Então, isso me incomodou muito. Eles colocaram um fantasma que não era nada. Que não deu em nada, que no meio da série simplesmente some. E assim, não deu em nada. Outra coisa que nessa temporada eles usaram muito mais da ferramenta do jump scare, que são aquelas cenas que pula em cima de você, pra você pular do sofá, pra você infartar levemente. Eu não sou muito chegada nisso, na verdade esse é um dos meus maiores problemas com terror. Eu odeio jump scare, eu fico assim, meu coração dispara real, eu fico mal, real. Então eu acho que é um dos motivos pelos quais eu não curto muito o gênero. E na primeira temporada até rolaram alguns, mas eles eram muito justificados. E eles faziam muito sentido dentro da história. E eles não me fizeram odiar a série, porque eles estavam tão bem encaixados que eu entendi aquilo como necessário, como parte importante da história. Porém, aqui em Bly Manor, eles usam muito mais essa ferramenta. Isso acontece muito mais vezes. E assim, sabe quando numa briga uma pessoa não tem argumento e ela começa a gritar pra tentar ganhar? Pra mim é meio que isso. A série faltou no roteiro, não tava tão assustadora, não tava indo tão bem a coisa. E aí eles começaram a jogar jump scare pra você se assustar e sair com a percepção de que você assistiu uma coisa de terror. E assim, eu não gosto disso. Pra mim o excesso de jump scare foi um pouco falta de argumento, falta de história. O próximo fator que me incomodou muito foi o quão didática essa temporada foi. Isso me incomoda bastante. Parece que a série tá esfregando na sua cara com medo de que você não entenda o que acabou de acontecer. Então ela fica repetindo ou ela fica reexplicando. E eu acho que isso é um pouco não considerar a inteligência da audiência, sabe? E não deixar também a audiência ter o trabalho de teorizar e de pensar sobre e de unir fatos. Então eu não gosto quando as séries fazem isso. E tem dois exemplos assim de momentos que isso aconteceu na série que eu fiquei, sério, muito incomodada. O primeiro foi com a Hannah, na primeira cena dela, na verdade, que é quando a Dani chega na casa, ela tá ali na frente do poço, olhando pro poço. Eu já achei tudo muito estranho. E a primeira vez que ela não comeu, quando eles entram na casa, né? A Dani chega, eles se encontram, elas se conhecem ali no poço. Elas entram na casa e a Hannah não come. Todo mundo vai comer alguma coisa e a Hannah não come. E eu já fiquei, eu acho que essa mulher tá morta.
E aí, várias coisas começaram a acontecer e várias vezes ela fala: ah, eu não vou comer, ah, eu já comi, ah, eu não vou beber, eu já bebi, ah, eu não tô dormindo bem. Então, assim, parece que eles estavam reafirmando e jogando aquilo na nossa cara, tipo assim, eu já entendi. Tá bom, tudo bem. Vocês já me disseram, já me deram essa informação, sabe? Eu tomei um pouco pistola com isso, mas é porque realmente, assim, foi uma coisa que me incomodou demais. E outra cena, sério, essa cena pra mim ficou beirando o ridículo, que foi quando o Peter vai contar pra Rebecca que ele tá morto. Então, ele tá ali, eles estão conversando normalmente, ela ainda não percebeu que ele é um espírito, tá de boa, e aí ele estende a mão e fala, me toca. E aí ela vai colocar a mão nele, a mão passa direto. E eu achei essa cena a coisa mais piegas ever. Não precisava, sabe? Poderia ser um diálogo tão bonito. E um diálogo que conduzisse ela a entender. E eu acho que seria tão bonito a gente ver essa ficha caindo nela basicamente só pela conversa. Ele não precisava nem falar diretamente, sabe? Tinha tantas formas de fazer disso uma cena bonita. E foi uma cena altamente piegas, parecendo um filme de fantasma da década de, sei lá, 70. Parecia Fantasminha Camarada, sabe? Que cruza a parede, passa pela parede. Eu achei essa cena horrorosa. E pra mim foi mais um dos momentos super didáticos da série que não precisava. Agora vamos falar do meu maior problema com a Maldição da Mansão Bly, a coisa que mais me incomodou. Gente, filme de terror, suspense, thriller, geralmente eles têm uma característica fundamental, que é o mistério. Eu acho que os piores vilões, os piores demônios, espíritos, monstros, são aqueles que você demora a ver. Aqueles que são envolvidos por uma aura de mistério, porque a antecipação é a coisa, né? Justamente essa prévia, essa expectativa de como ele vai ser, o porquê que ele é assim e qual é a história dele, o que essa história, a que essa história vai levar. Então, assim, eu acho que isso é 80% do suspense, é 80% do terror. E pra mim, nessa série, eles entregaram a história pra gente lá no quarto, mais ou menos no terceiro, quarto, talvez no quinto episódio, e acabaram com o mistério. Você já não tinha mais dúvidas, então a coisa se esvaziou e perdeu o sentido do terror, perdeu o medo. Desde o início eles já falam da Rebecca, já falam que ela se matou e assim, ela tava ali antes da Dani chegar, então eu realmente entendo que era meio que inevitável falar dela, mas eles também acabam entregando que ela se matou por causa de um cara que partiu o coração dela, que ninguém sabe onde tá, então eles já apresentam as duas figuras, uma figura feminina e uma figura masculina, que já dão dicas pra gente, a gente já pode começar a unir pontos. Muito cedo a história deles dois já começa a ser mostrada, não é totalmente revelada, mas já começa a ser mostrada. Muito rápido eu entendi que o Peter estava morto, e ele estava morto na propriedade. Pra mim isso era óbvio, não sabia como ele tinha morrido, mas isso era extremamente óbvio. O fantasma dele aparece muito rápido também na série. Desde que eu descobri que o Peter estava morto na propriedade, foi muito rápida a ligação pra mim de que o Peter possuía o Miles e a Rebecca possuía a Flora. E eu acho que isso não foi legal. Eu queria ter visto, na verdade, muito mais das mudanças de personalidade das crianças. Eu fiquei pensando comigo como seria interessante se a gente tivesse visto as crianças agindo de formas muito estranhas, as crianças sendo aterrorizantes, que era o que eu esperava baseado no trailer, as crianças tentando matar a Dani sem a gente entender do que se tratava, e só lá nos 2, talvez 3 últimos episódios, eles começassem a entregar essa história, só ali eles citassem o Peter Quint e a gente conhecesse a história deles, pra gente fazer essa ligação já bem no finalzinho. Eu acho que isso daria muito mais medo e eu acho que isso teria um suspense muito, muito mais legal. E outra coisa nesse sentido também são os outros fantasmas, os fantasmas sem rosto. Quando aquele primeiro menininho aparece, que é o primeiro fantasma sem rosto que a gente realmente vê de perto, eu fiquei apavorada com aquela imagem. Eu achei ela realmente muito assustadora. Só que eles mostram tanto e tão de perto que perde o terror. É esse lance, você vê, acaba o mistério. Então, assim, esse menino depois apareceu de novo, e o rosto dele fica aparecendo por algum tempo, depois a mulher do lago. Então, assim,
acabou com o medo que eu tinha deles muito rápido. Eu sinto que o medo só deveria acabar lá no episódio da Mulher do Lago, que você compreende a história inteira. Mas antes desse episódio, eu já tava mais de boa com essas figuras sem rosto, porque já tinha aparecido muito, já tinha quebrado o mistério, já não tava mais fazendo aquele efeito aterrorizante. A verdade é que a Maldição da Mansão Bly, ela é muito mais um drama. É muito mais uma tragédia sobre histórias de amor do que uma obra de terror. E assim, eu não tenho nenhum problema com drama, pelo contrário. Adoro coisa de drama, adoro questões de romance, tragédias românticas e tal. Adoro assistir essas coisas, é meu guilty pleasure da vida. Mas assim, não tenho nenhum problema com isso. Inclusive, a Maldição da Residência Hill é extremamente dramático. A minha questão é que na Residência Hill, o drama e o terror, eles estão muito equiparados. Então, eles estão no mesmo nível. Então, ali eu consigo entender que é uma obra absolutamente de terror, com bastante drama, bem carregada de drama, porém de terror. Aqui, eu acho que o drama tá muito acima do terror. Ela é muito mais dramática do que de terror. E eu não acho isso legal. O problema pra mim é esse desequilíbrio, sabe, no gênero, mas não foi legal, assim, na Residência Hill funcionou e dessa vez não funcionou muito bem. Agora que eu já descasquei a série, gente, assim, eu descasquei porque foi muito difícil assistir, porque a minha expectativa estava muito alta por causa da barra que já existia. Mas eu quero dizer que eu não achei a série um lixo. Eu tenho vários problemas com o roteiro dela, porém, de forma geral, achei uma série ok, com bons momentos. E ela tem outras coisas muito boas. Eu acho muito legal a parte da fotografia, o cuidado com a imagem que eles já tinham na Residência Hill, que foi perfeito na Residência Hill, e que aqui é muito bom. Acho que nada nessa série chega ao nível Residência Hill, mas aqui essa questão da fotografia e da direção de arte funciona muito bem, é muito boa. Eles conseguiram construir ambientes aterrorizantes, eles conseguiram construir tudo isso na imagem de uma forma muito interessante. Outro aspecto maravilhoso dessa série são os atores. Eu gosto muito de todos os atores da série, eu acho que eles mandaram muito bem. A atriz que faz a Hannah, eu já amo essa mulher da série Years and Years, que eu já assisti, inclusive, se você não assistiu Years and Years, fica essa dica. Ela foi uma das melhores séries do ano pra mim, de 2019, se eu não me engano, 18 ou 19. E eu já conheci ela de lá e eu fiquei assim, apaixonada. O trabalho dela é muito, muito bom. Mas eu acho que o destaque na atuação vai para as crianças. A menina que faz a Flora, ela é muito boa. Porém, assim, o meu destaque total vai pro menininho que faz o Miles. Gente, as partes que ele tá, assim, que ele tá, né, possuído pelo Peter e ele é um adulto, cara, é muito chocante. As partes que ele é creepy também, quando ele tá lá no colégio interno e ele faz umas besteiras lá, ele agride pessoas, ele mata um pombo. Ele é muito assustador quando ele faz essas coisas. Então, eu fiquei muito impactada com esse menino. Outra coisa muito legal sobre a série é o episódio que conta a história da Mulher do Lago. Eu achei esse episódio muito bom. Eu tava ansiosa pra ver a Kate Siegel. Ela não tinha sido anunciada como elenco da série. Eu assisti em algum vídeo aqui do YouTube alguém falando: a Kate Siegel tá na série. E eu fiquei, como assim? Ela não tá em nenhum trailer, em lugar nenhum. E eu adorei, assim, a personagem que ela faz, eu adorei a forma como ela fez essa personagem, achei que tem tudo a ver com ela. Que é essa mulher poderosa, forte, decidida e que tem um destino trágico. E mesmo nesse destino, ela consegue virar as coisas e manter a sua força, manter o controle da situação, mesmo que numa situação, assim, absurda. Ela ainda, assim, consegue ser mais do que a maior parte das pessoas seria. Então, eu gostei muito desse episódio. Pra mim, ele parece ser completamente destacado da série. E eu achei muito, muito interessante. Foi realmente um dos melhores. Esse e o episódio da Hannah foram os melhores episódios da série, na minha opinião. Então é isso, gente. Se me perguntassem, eu diria que A Maldição da Mansão Bly é uma série ok.
não é maravilhosa. Eu acho que pessoas que não são tão chatas não teriam tanto problema com o roteiro. Quem não viu A Maldição da Residência Hill provavelmente vai ter menos problemas com o roteiro dessa série. Se me perguntasse, eu não gosto de dar nota, mas eu acho que se me perguntasse, eu daria um 7 pra essa série. E você? Você que já assistiu, porque, né, se você não assistiu, não era nem pra você estar até o final desse vídeo, mas se você já assistiu, diz aqui nos comentários o que você achou da série, qual nota você daria pra Maldição da Mansão Bly. Curte esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal pra não ficar de fora e a gente se vê no próximo.